E como que você se prepara, né? Você é líder para uma entrevista. Então, agora eu vou te dar um passo a passo de como você se preparar para uma entrevista. E antes, eu só quero falar uma coisa muito importante que eu anotei aqui para vocês. Um dado que eu li outro dia no livro, estou procurando ele aqui atrás, mas eu não achei, não estou vendo, não está no alcance da minha vista, mas é do Fred Kaufman, que é o vice-presidente de desenvolvimento organizacional do LinkedIn, um autor que eu gosto muito, ele já foi consultor, eu tenho vários livros dele aqui, é um livro que fala de liderança e propósito. Ele conta que a Zappos, que é uma empresa, inclusive, muito famosa, né? Tem um case cultural de gestão de pessoas, de atendimento ao cliente fantástico. Ela, olha só esse dado, a Zappos, depois do processo de integração, de experiência, né, de 3 meses, ela oferece $1.000 para o candidato, para aquele funcionário que já está há 3 meses, se ele quiser ir embora. Olha só, ela paga se a pessoa quiser ir embora. Por quê? Porque é muito mais barato, não é porque ela é boazinha, não, porque ela fez as contas e viu que $1.000 era muito menor do que o valor, o quanto custa uma pessoa. E uma pessoa que você contratou errado, sabe quanto tempo ela fica na organização? Em média, 1 ano. Já imaginou uma pessoa que foi contratada errada ficar na empresa por 1 ano, não dando resultado, atrapalhando as pessoas e dando trabalho para você ter que desenvolver essa pessoa? É muita coisa, né? Por isso que eu digo que o processo seletivo, o processo de contratação é um dos processos mais importantes de uma empresa e um dos processos mais negligenciados. Fica aí que eu já vou te contar o passo a passo para você poder se preparar para fazer excelentes entrevistas. Eu quero te contar uma experiência que eu tive falando da importância de fit cultural. Eu trabalhei numa empresa onde eu fiz toda a transformação cultural, eu montei a área de desenvolvimento organizacional dessa empresa, né? Treinamento, área de diversidade, clima, toda a estratégia de contratação, de recrutamento. Era uma empresa que estava se fundindo, uma multinacional com mais de 20 mil funcionários. Então, eu fiz um grande processo de transformação cultural dessa empresa. O que nós, depois da transformação cultural, fizemos? Nós montamos um material, olha só que interessante, onde a gente dizia qual era a cultura da empresa, quais eram os valores da empresa, como é que as coisas funcionavam na empresa. E nos candidatos que eram finalistas, isso falando de pessoas do nível de supervisão para cima, todo mundo que era finalista, a gente entregava esse documento, esse papel, que era um livrinho pequeno, falando para o candidato: leia este material e veja se você também quer trabalhar nessa empresa. Olha que legal isso, né? Por quê? Porque o candidato precisa ter consciência se ele tem adesão, se ele cola, se ele orna com a empresa que ele está trabalhando. A contratação é uma parte, sim, da empresa, mas é uma parte também do candidato. E neste momento, onde a gente vem de uma crise gigantesca, não saímos totalmente dela, mas a economia já vem dando excelentes sinais de melhoria, tem muita gente desempregada. E o que acontece quando uma pessoa está desempregada há muito tempo? Ela fica meio desesperada. Alguns ficam muito desesperados porque a grana vai acabando e isso, né? Pirâmide de Maslow, quando necessidades básicas não são atendidas, a gente começa a ficar doido. Eu já passei pela falta de dinheiro e isso é uma coisa muito difícil de lidar. Ela chega a ser quase desesperadora quando a gente realmente não tem dinheiro, porque as contas não param de chegar, não é verdade? Então, neste momento, onde nós temos muita gente desempregada, na verdade, nós ainda temos mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Quando você for fazer entrevista, fique muito atenta para que o candidato tenha realmente aderência, que ele orne com a sua empresa, para não correr o risco dele aceitar a proposta porque ele está desesperado atrás de um emprego e ele, na verdade, não vai performar e não vai entregar aquilo que você precisa.
Então, com quanto mais seriedade você fizer o processo de seleção, né, as entrevistas, transparência e verdade, você ganha lá na frente, você ganha em produtividade, você ganha no clima organizacional, você ganha em custo mesmo e tempo. Tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem, porque não tem como estocar tempo, não tem como voltar atrás. E a gente sabe que dá trabalho fazer um processo de seleção bem feito. E se você, por um acaso, trabalha numa pequena e numa média empresa, tente não, fuja daquela coisa de só entrevistar o amigo do, o primo de, né, o cunhado da, porque você pode ter pouca opção desse jeito e quando você tem pouca opção, você acaba pegando qualquer coisa. E hoje, a gente, com as tecnologias, nós temos muitas oportunidades, ferramentas que custam baratas e que estão focadas em recrutamento, em fazer análise dos melhores perfis, dos melhores funcionários e que você pode usar como recurso. E esses recursos irão te ajudar muito. E um outro que é de graça é o LinkedIn. Então, você que é um líder precisa estar no LinkedIn para você fazer conexões. Uma dica que eu dou para você, líder, e para você, recursos humanos, essa dica é valiosa. Você tem que fazer network sempre. Você precisa conversar com pelo menos uma pessoa diferente a cada semana ou a cada 10 dias. Por quê? Toda vez que você conversa com uma pessoa diferente, você vai abastecendo o seu backlog, né? A sua caixa de possíveis candidatos, de pessoas que às vezes não é um candidato, mas você pode recorrer pedindo uma indicação. Então, é importante você abrir espaço na sua agenda de forma consciente para conversar com as pessoas, para se relacionar com as pessoas, para ampliar a sua rede de contatos, para quando você precisar contratar rapidamente, porque isso às vezes acontece, eu já passei por isso. Eu tinha uma posição de um executivo que pediu demissão da noite para o dia, ele estava num processo extremamente crítico que ele cuidava dentro da empresa, nós estávamos fazendo uma grande implantação e da noite para o dia eu precisei achar um novo candidato no mercado. E essa contratação só foi bem sucedida porque eu invisto há muitos anos na criação de uma rede de contatos muito grande. Então eu converso, vira e mexe, eu converso com headhunter, com pessoas de outros segmentos, porque às vezes eu não vou achar aquela pérola no segmento de atuação que eu atuo, mas eu posso achar uma pérola que está em outro segmento e nem está performando tão bem lá, mas no nosso segmento, no meu segmento, esta pessoa vai performar muito bem. Então, fique atento, atenta a estas questões. E se você tiver alguma pergunta, escreve aqui que eu vou ler, vou ver se eu consigo responder para você. E o network, aqui só uma palhinha, é muito importante. Eu trabalhei uns 10 anos na mesma empresa. E quando a gente fica muito tempo numa empresa, qual é a tendência? É você ficar com o sobrenome corporativo, né? Eu era executiva, eu tinha telefone da empresa, computador da empresa, carro da empresa, tudo da empresa, e todos os meus amigos giravam e estavam dentro daquela empresa, até porque era uma empresa muito grande, com mais de 30 mil funcionários. Quando eu saí dessa empresa, que eu fui desligada num processo de fusão, onde eles fizeram um downgrade com vários executivos, eu me vi sozinha. E eu aprendi uma das principais lições para mim enquanto funcionária, empregada de uma empresa executiva, e eu estou te contando isso para você não cometer o mesmo erro que eu. Eu não tinha, então, uma rede de contatos, e eu fui construir a minha rede de contatos. Quando eu me recoloquei no mercado, eu fui para uma outra posição, a empresa me deu de novo carro, telefone, computador, mas o que eu fiz? Mantive o meu e-mail pessoal, mantive um cartão pessoal, eu mantive o meu telefone pessoal para que eu pudesse manter os meus contatos ativos. E contato ativo a gente precisa dar para as pessoas para daí poder receber. Isso é uma troca. É muito gostoso
e quando você dá sem interesses, você recebe dessa pessoa. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, se você é um líder ou se você é uma pessoa da área de recursos humanos e está me assistindo agora, faça uma análise de como está a sua rede de contatos. Ela é ampla ou ela não é ampla? Você se comunica, você dedica algum tempo consciente, planejado para se dedicar à sua rede? Se você não faz isso, eu recomendo que você comece a fazer a partir de agora, porque ó, nunca é